Ela chorava escondida no banheiro, grávida de 8 meses, depois de ser destroçada publicamente por um empresário arrogante. Mas Arthur não imaginava que acabara de humilhar a mulher que salvaria ou destruiria seus 50 milhões. Gabriela Santos segurou a bandeja com força, mas as mãos tremiam. O peso não era só dos pratos. Era de 8 meses de gravidez, 2 meses de humilhação e uma vida inteira de sonhos despedaçados. O restaurante Bela Vista estava lotado, e cada passo dela entre as mesas parecia uma eternidade. Mesa 12, mesa 12. Ela repetia baixinho como um mantra. Os pés inchados doíam dentro dos sapatos velhos. Mas ela precisava desse emprego. Precisava desse dinheiro. Precisava aguentar mais essa noite. Arthur Mendes estava sentado na mesa 12 como um rei no seu trono. Terno de R$ 5.000, relógio que custava mais que um carro, aquele jeito arrogante de quem nunca precisou batalhar por nada na vida. Falava alto no celular, gesticulando como se fosse dono do mundo. Fernando, você não entendeu. 50 milhões é fichinha pra mim. Fecho esse negócio amanhã e ainda sobra troco. Gabriela respirou fundo. Mais uma mesa. Mais um cliente que a olharia como se ela fosse invisível. Mais uma noite fingindo que estava tudo bem quando tudo estava desmoronando. Com licença, Sr. Arthur. Ela disse educadamente, se aproximando com cuidado. Seu risoto de camarão. Ele nem olhou para ela. Continuou falando no telefone, fazendo gestos impacientes para que ela colocasse o prato na mesa. Como se ela fosse uma empregada qualquer. Como se ela não fosse gente. Gabriela se inclinou devagar, tentando equilibrar a barriga. O bebê estava inquieto hoje, chutando sem parar. Ela segurou a respiração, abaixando o prato fumegante. Foi quando tudo desandou. O bebê deu um chute violento bem na costela dela. Gabriela se desequilibrou, gemendo baixinho de dor. O prato escapou das mãos por uma fração de segundo antes dela conseguir segurá-lo de novo. Algumas gotas de molho voaram, salpicando a mesa perto do braço de Arthur. Peraí, Fernando! Arthur desligou o telefone na mesma hora e olhou para ela com uma raiva que gelou o sangue de Gabriela. Que porcaria foi essa? Desculpa, senhor, foi sem querer. O bebê chutou e eu... Gabriela começou a limpar a mesa rapidamente, as mãos tremendo mais ainda. Sem querer? Arthur se levantou da cadeira como uma cobra pronta para dar o bote. Você quase sujou minha roupa! A voz dele ecoou pelo restaurante inteiro. Conversas pararam. Garfos ficaram suspensos no ar. Todas as cabeças se viraram para a mesa 12. Gabriela sentiu o rosto pegar fogo de vergonha. Senhor, por favor, eu peço desculpas. O bebê está muito agitado hoje e... Ela pôs a mão na barriga, tentando se explicar. A culpa é do bebê agora? Arthur gritou ainda mais alto, como se fosse um espetáculo. Olha só, pessoal. A funcionária grávida que não consegue nem carregar um prato. Algumas pessoas riram. Outras abaixaram a cabeça constrangidas. Gabriela sentiu o mundo desabar ao redor dela. O bebê chutou de novo, como se sentisse o desespero da mãe. Se você não consegue trabalhar direito nesse estado, fica em casa. Arthur continuou, cada palavra como uma facada. Gravidez não é desculpa para ser incompetente? Gabriela mordeu o lábio com tanta força que sentiu gosto de sangue na boca. Uma lágrima quente escorreu pelo rosto, depois outra. Ela tentou limpar rapidamente, mas era tarde demais. Todo mundo tinha visto. Que nojo! Arthur balançou a cabeça nojento. Agora vai chorar ainda? Isso é profissional? Desculpa. Gabriela sussurrou, a voz quebrada. Não vai acontecer mais. É melhor mesmo que não. Na minha empresa, funcionário assim ia pro olho da rua no mesmo dia. O casal da mesa ao lado olhava para o próprio prato, morrendo de vergonha alheia. Uma senhora idosa suspirou alto, balançando a cabeça. Mas ninguém disse nada. Ninguém defendeu ela. O senhor precisa de mais alguma coisa? Gabriela perguntou, engolindo o choro. Só preciso que você suma da minha vista e não atrapalhe mais meu jantar. Arthur se sentou de novo, voltando a mexer no celular como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de destroçar uma mulher grávida na frente de 50 pessoas. Gabriela se afastou da mesa devagar, segurando a bandeja vazia contra o peito como um escudo. Cada passo era uma tortura. As lágrimas não paravam de cair, mesmo ela tentando segurar.
Não aqui, Gabriela. Não na frente de todo mundo. Ela murmurou para si mesma, caminhando entre as mesas. Mas não conseguiu. Quando passou perto de um jovem casal, ouviu a mulher comentar baixinho: Meu Deus, que horror! Como pode humilhar uma grávida desse jeito? Pronto. Era o fim. Gabriela virou a cara para o lado e saiu quase correndo, os soluços começando a escapar. Empurrou a porta do banheiro feminino e se trancou no primeiro box, desabando. Ali, longe dos olhares cruéis, ela finalmente deixou tudo sair. Chorou como não chorava há meses. Chorou pela humilhação, pela vergonha, pela situação desesperadora que sua vida tinha virado. Perdão, meu filho, ela sussurrou, acariciando a barriga. Perdão por você ter que passar por isso. O bebê se mexeu, mais calmo agora, como se soubesse que a mamãe precisava de carinho. Gabriela fechou os olhos e por um segundo se permitiu lembrar. Lembrar de quando ela entrava em salas de reunião e todos se levantavam. Quando executivos internacionais ligavam pedindo conselhos. Quando seu nome estava nas capas das revistas de negócios. Quando ela era alguém. Gabriela Santos fecha negócio de 200 milhões e se torna a executiva mais jovem da Petrobras. Ela lembrou da manchete que tinha emoldurada em casa. Agora, ela era só uma garçonete grávida que não conseguia nem servir um prato sem ser destroçada publicamente. A queda tinha sido tão rápida, tão brutal, que às vezes ela ainda acordava achando que era um pesadelo. Mas não era pesadelo. Era real. E ela precisava aguentar, pelo bebê que ia nascer. Gabriela se olhou no espelho pequeno do box. Rosto inchado, olhos vermelhos, uniforme amarrotado. Nada sobrou da mulher poderosa que ela um dia foi. Pare com isso, ela disse para o reflexo. Você ainda é a mesma pessoa. Só está numa situação ruim. Respirou fundo 3 vezes. Limpou o rosto com papel. Ajeitou o cabelo como podia. Quando saiu do banheiro, algo tinha mudado. Não era mais a garçonete destroçada. Era uma mulher com um fogo no olho que ela não sentia há muito tempo. Voltou para o salão e viu Arthur ainda na mesa 12, cortando o risoto e reclamando sozinho sobre funcionários incompetentes. O nojo que ela sentiu foi tão forte que quase voltou para o banheiro. Mas não voltou. Se aproximou da mesa dele de novo. Senhor Arthur, ela disse, e dessa vez a voz estava firme. Ele levantou os olhos, claramente irritado. Ai, meu Deus. O que é agora? Veio derrubar o restaurante inteiro? Vim falar sobre seu negócio de 50 milhões. Arthur parou com o garfo no ar, a cara dele mudando completamente. Como é? Ouvi o senhor falando no telefone. Aquisição de terras em São José dos Campos. Setor industrial. 50 milhões. E daí? O que você tem a ver com isso? Gabriela sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de quem sabia um segredo que ia mudar tudo. Tenho a ver porque o senhor está prestes a jogar esses 50 milhões no lixo da forma mais idiota possível. O garfo caiu da mão dele, fazendo barulho no prato. As mesas em volta pararam de novo para prestar atenção. Tinha alguma coisa no ar. Uma tensão elétrica que todo mundo sentia. Tá maluca? Como é que uma garçonete ia saber alguma coisa sobre negócios de 50 milhões? Gabriela colocou a mão na barriga, sentiu o bebê se mexer e se preparou para falar as palavras que iam explodir aquele restaurante como uma bomba. Por que, senhor Arthur? Meu nome não é só Gabriela. É Gabriela Santos. E até 9 meses atrás, eu era diretora de aquisições internacionais da Petrobras. E esse projeto que o senhor quer comprar? Eu que criei ele. O silêncio que caiu no restaurante foi tão pesado que dava para sentir no peito. Arthur ficou branco como papel, a boca aberta, os olhos arregalados. Arthur tentou processar as informações, a voz saindo trêmula. 9 meses? Você perdeu tudo há 9 meses? 9 meses atrás perdi meu emprego. 8 meses atrás, descobri que estava grávida. 7 meses procurando trabalho, sendo rejeitada por estar grávida. Até que há 2 meses consegui este emprego. 2 meses aguentando humilhações calada. Até hoje. E foi nesse momento que Gabriela soube que sua vingança estava só começando. Arthur ficou olhando para Gabriela como se ela tivesse falado em chinês. A boca dele se mexia, mas não saía som nenhum.
O garfo continuava no chão, esquecido, enquanto ele tentava processar o que tinha acabado de ouvir. Você está mentindo, ele gaguejou, a voz saindo mais fina que o normal. Isso é impossível. Gabriela sentiu uma satisfação amarga subir pelo peito. Ver aquele homem arrogante e perdido, sem graça, quase compensava a humilhação que ela tinha passado. Quase. Mentindo? Ela repetiu, inclinando a cabeça para o lado. O senhor quer que eu te conte exatamente qual é o problema com esse projeto? O senhor quer saber por que vai perder tudo em 6 meses? As pessoas nas mesas em volta estavam fingindo comer. Mas era óbvio que todo mundo estava prestando atenção. Uma mulher na mesa 5 tinha parado de mastigar completamente. Um homem na mesa 7 segurava o copo de vinho no ar, esquecido. Arthur olhou em volta, percebendo que tinha virado espetáculo. Olha aqui, ele disse mais baixo, tentando recuperar o controle. Não sei que jogo você está jogando, mas... Não é jogo, Gabriela cortou ele, a voz firme como aço. É a realidade. Uma realidade que o senhor não quis ver quando estava me tratando como lixo há 5 minutos. Ela puxou uma cadeira e se sentou na mesa dele. Arthur recuou instintivamente, como se ela fosse contagiosa. Sabe qual é o problema do seu projeto, Arthur? Ela falou o nome dele sem o senhor pela primeira vez, e isso soou como um tapa na cara. O terreno que você quer comprar tem contaminação de solo que vai custar mais de 100 milhões para limpar. Eu sei porque fui eu que descobri isso há 2 anos. O rosto de Arthur foi ficando mais pálido a cada palavra. E sabe por que essa informação não está nos documentos oficiais? Porque tem gente muito poderosa interessada em empurrar esse problema para frente. Gente que não se importa em destruir quem descobre a verdade. Como você sabe disso tudo? Arthur sussurrou. Gabriela sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de feridas que nunca cicatrizaram direito. Porque eu era Gabriela Santos, diretora de aquisições da Petrobras, 15 anos de carreira, especialista em análise de terrenos industriais, a mulher que fechou os maiores contratos da empresa. Ela fez uma pausa, a mão indo automaticamente para a barriga. O bebê se mexeu, como se pudesse sentir a tensão da mãe. Era eu que sentava nas reuniões com executivos internacionais. Era eu que decidia quais projetos valiam milhões e quais eram furada. Era eu que todo mundo respeitava, escutava, admirava. E o que aconteceu? Arthur perguntou, a voz sumindo. Gabriela fechou os olhos por um segundo. Mesmo depois de 8 meses, ainda doía lembrar. Doía como uma ferida aberta que nunca ia sarar completamente. Aconteceu que eu descobri um esquema de corrupção gigantesco. Contratos fraudados, dinheiro desviado, projetos aprovados que iam dar prejuízo milionário para o país. E sabe o pior? Descobri que meu próprio chefe estava no meio de tudo. O restaurante estava tão silencioso que dava para ouvir o ar-condicionado funcionando. Até os garçons tinham parado de se mexer. Eu poderia ter ficado quieta. Poderia ter fingido que não vi nada. Poderia ter continuado minha vida tranquila, meu salário de 40 mil por mês, meu escritório com vista para Copacabana. A voz dela quebrou um pouco. Arthur se inclinou para frente, hipnotizado. Mas eu não consegui. Não consegui dormir sabendo que dinheiro público estava sendo roubado. Não consegui olhar no espelho sabendo que eu era cúmplice de silêncio. E aí eu denunciei. Entreguei todas as provas para a auditoria interna. Documentos, gravações, contratos falsificados. Tudo. Gabriela riu, mas era uma risada amarga, sem alegria nenhuma. Sabe o que aconteceu? Eles me demitiram. Disseram que eu era uma funcionária instável, que tinha inventado as acusações por problemas pessoais. Em 3 dias, meu nome virou lama na imprensa. Arthur arregalou os olhos. Mas as provas sumiram. Os arquivos foram corrompidos. As testemunhas mudaram de versão. Como por mágica, eu virei a louca que tinha tentado prejudicar pessoas honestas. O bebê chutou forte, e Gabriela fez uma careta de dor, mas continuou falando. Em 1 semana, eu estava na lista negra de todas as empresas de petróleo do país. Ninguém queria contratar a mulher que havia caluniado colegas de trabalho. Meu marido perdeu o emprego na mesma época, e foi quando descobri que estava grávida.
A construtora onde ele trabalhava faliu. Meu Deus, Arthur murmurou. De uma hora para outra saímos de uma renda de 70 mil por mês para zero. Zero, Arthur. E eu acabando de descobrir que estava grávida. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriela de novo, mas dessa vez não era de vergonha. Era de raiva. De injustiça. De dor acumulada. Tentamos vender a casa, mas não conseguia nem dar entrada em financiamento. Tentei trabalhar como consultora, mas quem ia contratar uma denunciante falsa? Tentei dar aulas, mas as universidades tinham medo da minha reputação. E seu marido? Meu marido, Carlos, é um homem maravilhoso. Nunca me culpou. Nunca disse que eu deveria ter ficado quieta. Aceitou trabalhar como motorista de aplicativo para tentar pagar as contas. Mas não era suficiente. Gabriela limpou as lágrimas com as costas da mão. O pior foi quando descobrimos que o bebê precisaria de acompanhamento especial. Minha gravidez é de risco. Preciso de exames caros, médicos particulares. E grávida, quem ia me dar emprego? Por isso você está aqui, Arthur disse, mais para si mesmo que para ela. Por isso eu estou aqui. Aceitei o primeiro trabalho que apareceu. Com carteira assinada, direito a plano de saúde. Mesmo sabendo que ia ter que engolir humilhações todos os dias. Ela olhou direto nos olhos dele. Mesmo sabendo que ia ter gente como você, me tratando como se eu fosse um animal. Arthur abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dela. Durante 2 meses eu limpei mesas, carreguei bandejas, sorri pra gente que me tratava mal. 2 meses aguentando calada, fingindo que não sabia de nada quando ouvia conversa de negócios. Fingi que não sabia de nada quando ouvia conversa de negócios. Me fiz de invisível quando reconhecia executivos que já tinham trabalhado comigo. Alguém te reconheceu? Alguns. Mas fingiram que não. É mais fácil ignorar que ajudar, né? É mais cômodo fingir que a mulher limpando sua mesa não é a mesma que já comandou reuniões com vocês? O silêncio pesava no ar como chumbo. Arthur mexia nervoso no guardanapo, sem coragem de olhar para ela. E sabe o que é pior, Arthur? Durante esses 2 meses eu ouvi coisas. Projetos fraudulentos, contratos superfaturados, esquemas que continuam rolando. E não posso fazer nada, porque quem ia acreditar na palavra de uma garçonete? Mas você continua sabendo de tudo. Eu sei de muito mais que vocês imaginam. Sei exatamente quais empresas estão lavando dinheiro, quais projetos são furada, quais executivos estão mentindo. Só que agora ninguém me escuta. Gabriela se inclinou para frente, os olhos brilhando com uma intensidade que fez Arthur recuar. Até hoje. Até o senhor resolver me humilhar na frente de todo mundo por causa de algumas gotas de molho. Gabriela, Não. Ela cortou ele. Agora é minha vez de falar. Durante 8 meses, eu aguentei calada. Aguentei ser tratada como se fosse burra, incompetente, invisível, mas não vou aguentar mais. Ela se levantou da cadeira, a mão na barriga, imponente apesar do uniforme amarrotado. Seu projeto de 50 milhões vai pro ralo em 6 meses. E quando isso acontecer, lembre-se deste momento. Lembre-se de que uma simples garçonete tentou te avisar. Arthur se levantou também, desesperado. Espera! Se você realmente sabe tudo isso, me ajuda! Eu pago o que você quiser. Gabriela parou e olhou para ele com uma expressão que misturava pena e nojo. Agora o senhor quer minha ajuda? Agora que descobriu que eu posso ser útil? Eu não sabia. Não sabia o quê? Que eu era gente? Que eu tinha sentimentos? Que merecia um mínimo de respeito? A voz dela ficou mais alta, e o restaurante inteiro prestava atenção sem nem disfarçar mais. O senhor me humilhou porque achou que podia, porque na cabeça do senhor, uma garçonete grávida não passa de um objeto para descontar a raiva. Por favor, Gabriela, deixa eu me desculpar direito. Suas desculpas não vão apagar o que o senhor fez comigo. Não vão apagar os meses de humilhação que eu passei calada. Ela deu um passo para trás, a mão apertando mais a barriga. Mas sabe de uma coisa, Arthur? Obrigada. Como assim? Obrigada por me humilhar hoje. Porque finalmente me deu coragem para parar de me esconder. Finalmente me lembrou de quem eu realmente sou. Gabriela sorriu. E dessa vez era um sorriso de verdade. Ferido, mas verdadeiro. Eu sou Gabriela Santos. E não importa que roupa eu esteja vestindo, eu continuo sendo a mulher mais inteligente desta sala.
E com essas palavras, ela se virou e caminhou em direção à saída, deixando Arthur plantado no meio do restaurante, destruído, sob o olhar de 50 pessoas que tinham acabado de presenciar a lição mais cara da vida dele. Arthur ficou parado no meio do restaurante, olhando a porta por onde Gabriela tinha saído. O coração dele batia tão forte que parecia que ia explodir. 50 pessoas o encaravam em silêncio, e cada olhar era uma condenação. Merda! Ele sussurrou, passando a mão no cabelo. Merda, merda, merda. A mulher da mesa ao lado balançou a cabeça nojenta. Que vergonha! Ela murmurou para o marido, alto o suficiente para Arthur ouvir. Humilhar uma grávida daquele jeito. E ainda por cima, ela era executiva da Petrobras. O marido respondeu. Imagina o que essa pobre mulher não passou. Arthur sentiu o estômago revirar. Gabriela Santos. O nome ecoava na cabeça dele como um sino fúnebre. Ele conhecia esse nome. Já tinha ouvido falar dela. Mas onde? Pegou o celular com mãos trêmulas e digitou. Gabriela Santos Petrobras. O que apareceu na tela foi como um soco no estômago. Dezenas de matérias. Fotos dela em ternos elegantes, sorrindo em eventos corporativos. Gabriela Santos, a executiva mais jovem a fechar contrato de 200 milhões na Petrobras. A mulher que revolucionou as aquisições internacionais. Gabriela Santos recebe prêmio de executiva do ano. Meu Deus, Arthur murmurou, escrolando as imagens. Era ela. Era realmente ela. A mulher que ele tinha acabado de destruir publicamente era uma lenda do mercado petroleiro. Continuou lendo. As matérias mais recentes eram diferentes. Executiva da Petrobras demitida após denúncias infundadas. Gabriela Santos. De heroína a persona non grata. A queda da executiva que acusou colegas de corrupção. Arthur não conseguia parar de ler. Quanto mais descobria, pior ficava. Gabriela não tinha mentido uma palavra sequer. Ela realmente tinha sido uma das executivas mais respeitadas do país. E tinha perdido tudo por fazer a coisa certa. O senhor vai ficar aí parado a noite toda? A voz sarcástica do garçom o tirou do transe. Sua mesa está ocupando o espaço de outros clientes. Arthur olhou em volta. O restaurante inteiro o encarava com desprezo. Ele era o vilão da história, e todo mundo sabia. Eu preciso encontrar ela. Arthur balbuciou, se levantando rapidamente. Boa sorte. O garçom riu sem humor. Depois do show que o senhor deu, duvido que ela queira falar com o senhor. Arthur correu para a porta, deixando o dinheiro jogado na mesa. Saiu na rua escura, olhando para os dois lados. Gabriela não estava em lugar nenhum. Tinha sumido. Gabriela! Ele gritou, se sentindo ridículo. Gabriela! Alguns pedestres olharam para ele como se fosse louco. Um homem atravessou a rua para não passar perto dele. Arthur continuou correndo pela calçada procurando desesperadamente. Foi quando viu ela. Sentada num ponto de ônibus 2 quadras para baixo, a mão na barriga, chorando em silêncio. Mesmo de longe, dava para ver os ombros dela balançando. Arthur correu igual um desesperado, tropeçando nas próprias pernas. Quando chegou perto do ponto, parou. Gabriela não tinha visto ele ainda. Estava olhando para a rua, as lágrimas escorrendo no rosto iluminado pela luz amarela do poste. Calma, meu amor. Ela sussurrou, acariciando a barriga. Mamãe está bem. Tudo vai ficar bem. Mas era óbvio que não estava bem. Ela tremia, não só de frio. Tremia de nervos, de cansaço, de toda a dor acumulada que tinha explodido no restaurante. Arthur se aproximou devagar, como se ela fosse um animal ferido que podia sair correndo. Gabriela. Ela levantou a cabeça rapidamente, os olhos vermelhos de chorar. Quando viu Arthur, a expressão dela endureceu. O que você quer? A voz saiu áspera. Eu preciso falar com você. Não temos nada para falar. Por favor. Arthur se sentou no ponto ao lado dela, mesmo vendo que ela se afastou. Eu pesquisei seu nome, vi as matérias, vi quem você realmente é. Gabriela riu, mas não tinha alegria nenhuma na risada. Agora você viu? Que conveniente. Gabriela, eu não sabia. Não sabia o quê? Que eu era gente? Que eu tinha sentimentos? Que merecia respeito básico como qualquer ser humano?
A voz dela estava cheia de mágoa, e cada palavra era uma facada no peito de Arthur. Você tem razão, ele admitiu, a cabeça baixa. Eu não te tratei como gente. Te tratei como lixo. Tratou. O silêncio pesou entre eles. Um ônibus passou, mas Gabriela não se levantou. Ela não estava esperando o ônibus. Estava só tentando respirar. Por que você não me contou quem era? Arthur perguntou baixinho. Para quê? Para você me tratar melhor? Para você fingir que respeitava uma garçonete? Ela se virou para ele, os olhos brilhando de raiva. Eu não queria ser tratada bem porque era Gabriela Santos, executiva. Eu queria ser tratada bem porque era Gabriela, uma mulher grávida fazendo o seu trabalho. Arthur engoliu em seco. Você está certa. Claro que estou. Mas não importa mais. O estrago está feito. Deixa eu me redimir. Como? Gabriela explodiu. Como você vai me redimir? Vai apagar a humilhação que passei na frente de 50 pessoas? Vai apagar os 6 meses que aguentei calada, gente me tratando como animal? As lágrimas voltaram a escorrer, e dessa vez ela não tentou esconder. Você me quebrou hoje, Arthur. Me quebrou de um jeito que eu não sei se vou conseguir colar de volta. Por favor, me deixa tentar. Tentar o quê? Ela gritou, e algumas pessoas na rua olharam. Me oferecer dinheiro? Me dar um emprego por pena? Fingir que se importa comigo agora que descobriu que eu posso ser útil? Arthur ficou mudo, porque era exatamente isso que ele ia fazer. Eu conheci centenas de homens como você na minha carreira. Gabriela continuou, a voz tremendo de emoção. Homens que só respeitam quem pode prejudicá-los. Que só são educados com quem tem poder. Eu posso mudar. Pode? Mesmo? Então me responde uma coisa, Arthur. Ela se virou completamente para ele, o olhar penetrante. Se eu fosse só uma garçonete comum, sem passado de executiva, você estaria aqui agora? Você teria corrido atrás de mim para se desculpar? Arthur abriu a boca, mas não saiu som nenhum. A resposta estava estampada no rosto dele. Era exatamente isso que eu imaginava. Gabriela tentou se levantar, mas o peso da barriga e o cansaço emocional a fizeram cambalear. Arthur instintivamente estendeu a mão para ajudar, mas ela recusou. Não me toca. Gabriela, por favor, deixa eu pelo menos te levar para casa. É perigoso você ficar na rua assim. Não é da sua conta. É sim. É da minha conta porque eu fui responsável por você sair chorando do restaurante. É da minha conta porque você está grávida e vulnerável por minha culpa. Gabriela o olhou com surpresa. Era a primeira vez que ele assumia a responsabilidade real pelos atos dele. Não preciso da sua proteção, ela disse, mas a voz saiu menos firme. Eu sei que não precisa. Você é mais forte que eu. Mais inteligente, mais corajosa, mais íntegra. Mas mesmo assim, deixa eu pelo menos fazer essa coisa certa. Um ônibus se aproximou, e Gabriela fez sinal. Arthur sentiu o pânico. Espera! E seu projeto dos 50 milhões? Você disse que eu ia perder tudo! Gabriela pisou no ônibus, se virando para ele uma última vez. Vai perder mesmo. E quando isso acontecer, talvez você aprenda que não pode tratar as pessoas como lixo só porque elas não podem se defender. Me ajuda! Arthur gritou correndo atrás do ônibus. Eu pago qualquer coisa! Não é questão de dinheiro, Arthur. Ela gritou de volta pela janela. É questão de caráter. E essa não tem preço. O ônibus desapareceu na noite, levando Gabriela e deixando Arthur sozinho na rua, sob a luz amarela do poste. Ele ficou parado ali por muito tempo, processando tudo o que tinha acontecido. 50 milhões de reais. Ele ia perder 50 milhões de reais porque tinha sido um imbecil arrogante com uma mulher grávida. A ironia era tão amarga que quase dava para sentir o gosto. Pegou o celular e ligou para o Fernando. Arthur, cara, que horas são essas para ligar? Fernando, preciso cancelar o negócio de São José dos Campos. Cancelar? Você ficou maluco? São 50 milhões. Eu sei, mas descobri que tem problema no terreno. Contaminação de solo que não está nos documentos. Como você descobriu isso? Arthur olhou para a rua vazia por onde o ônibus tinha sumido. Uma fonte muito confiável me avisou. Que fonte? Alguém que eu deveria ter escutado desde o começo. Depois de desligar, Arthur ficou mais meia hora parado no ponto de ônibus. Não porque estava esperando o transporte,
mas porque precisava entender o que tinha acontecido com ele naquela noite. Pela primeira vez na vida, ele tinha conhecido alguém verdadeiramente superior a ele. E tinha tratado essa pessoa da pior forma possível. Não por maldade, mas por pura arrogância cega. Gabriela tinha razão. Se ela fosse só uma garçonete comum, ele jamais teria corrido atrás dela. Jamais teria se desculpado. Jamais teria se importado com os sentimentos dela. E essa percepção doía mais que qualquer tapa na cara. Quando finalmente chegou em casa, Arthur se olhou no espelho do banheiro. Viu um homem de 45 anos, bem-sucedido financeiramente, mas podre por dentro. Um homem que precisava desesperadamente aprender a ser gente. E sabia que tinha apenas uma professora qualificada para essa lição. A mulher grávida que ele tinha humilhado e que, mesmo assim, tinha salvado ele de perder 50 milhões. Agora, só precisava descobrir como convencer Gabriela Santos a lhe dar uma segunda chance que ele não merecia. Arthur não conseguiu fechar os olhos a noite toda. Cada vez que tentava dormir, via o rosto de Gabriela destruído, as lágrimas que ela tentava esconder. A dor no olhar dela quando descobriu que ele só se importou depois de saber quem ela era. 6 da manhã. Arthur se olhou no espelho e viu um monstro. Um homem de 45 anos que tinha passado a vida inteira pisoteando pessoas que não podiam se defender. Seu lixo. Ele sussurrou para o próprio reflexo. Seu lixo nojento. Chegou no escritório antes de todo mundo. Pela primeira vez em 15 anos, reparou no nome da faxineira. Dona Maria. 60 anos. 3 empregos para sustentar os netos. Como ele nunca tinha visto isso. Bom dia, seu Arthur, ela disse quando chegou para limpar a sala dele. Dona Maria, ele parou ela. A senhora tem filhos? Ela ficou surpresa. Em 10 anos limpando aquele escritório, ele nunca tinha feito uma pergunta pessoal. Tenho sim, senhor. 3 filhos e 5 netos. E consegue sustentar todo mundo? Dona Maria abaixou a cabeça. É difícil, seu Arthur. Muito difícil. Arthur sentiu um aperto no peito que quase o derrubou. Durante 10 anos, essa mulher limpava sua sujeira ganhando uma miséria, e ele nunca tinha perguntado nem o nome dela. O telefone tocou. Fernando. Arthur, você perdeu a cabeça. Cancelou o negócio do século. Eu sei o que fiz. Sabe, o João Paulo da JK comprou o terreno que você dispensou, por 40 milhões. Você perdeu 10 milhões por paranoia. Arthur fechou os olhos. Se Gabriela estivesse errada, ele tinha jogado fora 10 milhões por causa de uma garçonete ressentida. Se ela estivesse certa, deixa o João Paulo comemorar, ele murmurou. Deixar? Arthur, você está doente? O cara está rindo da sua cara. Arthur desligou sem responder. Não importava o dinheiro. Importava que tinha quebrado uma mulher grávida por pura maldade gratuita. 3 dias se passaram. 3 dias de Arthur tentando encontrar Gabriela. Foi no restaurante. Ela tinha pedido demissão. Saiu daqui chorando. O garçom contou com nojo. Disse que não aguentava mais ser humilhada por gente que se achava superior. Por favor, você sabe onde ela mora? Mesmo se soubesse, não falaria para um nojento como você. Arthur estava desesperado. Contratou um investigador particular. Rodou a cidade inteira. Gabriela tinha sumido como se nunca tivesse existido. Foi na quinta-feira que o mundo desabou. O celular tocou às 7 da manhã. Fernando em pânico. Arthur, você viu o jornal? Por quê? Correu para comprar um jornal agora. Arthur saiu de pijama na rua. Comprou o primeiro jornal que viu. Quando leu a manchete, as pernas falharam. Empresário preso por fraude milionária. A foto do João Paulo algemado estava na primeira página. Arthur leu cada palavra como se fosse a própria sentença de sua vida. João Paulo não apenas tinha comprado o terreno contaminado, tinha subornado fiscais, falsificado laudos, mentido para investidores, 40 milhões perdidos, empresa fechada, prisão por 15 anos. Ela sabia, Arthur sussurrou, tremendo na calçada. Gabriela sabia de tudo. As pessoas passavam olhando para ele como se fosse louco. Um homem de pijama na rua, chorando em cima de um jornal. Arthur correu para casa e ligou para Fernando. Viu o jornal? Fernando perguntou, a voz sumida. Vi. Como você soube, Arthur? Como descobriu que o negócio era furada? Arthur fechou os olhos. Uma mulher me avisou. Que mulher?
Uma mulher que eu tratei como lixo e que mesmo assim me salvou. Como ela sabia? Porque ela era diretora da Petrobras, especialista em terrenos industriais. A pessoa mais inteligente que já conheci na vida. E onde ela está agora? Arthur engoliu o choro. Desempregada e grávida de 8 meses. Por minha causa. O silêncio do outro lado doeu mais que qualquer grito. Arthur, o que você fez? Fui o pior ser humano do mundo, Fernando. Humilhei uma mulher extraordinária porque achei que podia. Porque ela estava vulnerável e eu tinha poder. Fernando demorou para falar. E agora? Agora eu vou tentar ser uma pessoa melhor, mesmo sabendo que não mereço perdão. Arthur desligou e ficou parado na sala vazia do apartamento. 50 milhões salvos por uma mulher que ele tinha destroçado. Uma mulher que estava passando necessidade por causa da maldade dele. Foi quando tomou a decisão que mudaria tudo. Pegou o carro e foi para a periferia de São Paulo. Primeiro lugar que visitou foi uma creche onde crianças brincavam com brinquedos quebrados e comiam em pratos rachados. O senhor está perdido? A diretora perguntou, olhando o carro de luxo dele. Quero fazer uma doação. Doação? Arthur tirou o talão. Quanto precisam para reformar tudo? A mulher engasgou. 200 mil fariam milagres. Arthur escreveu 500 mil. A diretora desmaiou quase. Quando ela voltou a si, perguntou. Por que está fazendo isso? Porque conheci alguém que me mostrou o que é ter caráter. E descobri que eu não tenho nenhum. No fim de semana, Arthur visitou 12 instituições. Orfanatos, asilos, centros de recuperação. Em cada lugar, deixou doações enormes. Não para aparecer na mídia, mas porque finalmente entendeu que pessoas não são lixo. Segunda-feira fez reunião com todos os funcionários. Pessoal, durante 15 anos tratei vocês como números. Nunca soube os nomes das suas famílias, nunca me importei com as dificuldades de vocês. 50 pessoas o olhavam desconfiadas. Isso acaba hoje. Salários aumentam 50% para todo mundo. Plano de saúde familiar, bolsa de estudos para os filhos. O escritório explodiu em lágrimas e abraços. Carla, da contabilidade, soluçava. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou. Arthur engoliu o nó na garganta. Porque uma mulher grávida me ensinou que pessoas merecem dignidade, e eu passei a vida inteira negando isso. Onde ela está? Não sei, e talvez seja melhor assim. Não mereço nem estar na mesma cidade que ela. Uma semana depois da carta, Arthur estava no escritório quando o telefone tocou. Número desconhecido. Arthur Mendes? Sou eu. Aqui é Carlos, marido da Gabriela. O coração de Arthur parou. Carlos. Vi no jornal as doações que você fez. Minha esposa também viu. Como ela está? Grávida de quase 9 meses. Sem emprego, mas de cabeça erguida. Arthur começou a chorar. Carlos, eu destruí a vida de vocês. Não, você quase destruiu. Mas Gabriela é mais forte que você imagina. Preciso pedir desculpas para ela. Ela não quer falar com você. Arthur desabou. Eu entendo. Calma. Carlos interrompeu. Deixa eu terminar. Ela não quer falar com você ainda. Mas disse uma coisa. O quê? Que se você realmente mudou, como parece ter mudado, talvez um dia mereça uma segunda chance. As lágrimas escorriam sem parar no rosto de Arthur. Ela disse isso mesmo? Disse. E me deu um recado. Qual? A voz de Carlos ficou emocionada. Que você salvou 50 milhões. Mas mais importante, salvou sua própria alma. E isso não tem preço. Arthur chorou como uma criança. Ela me perdoou? Não sei. Mas sei que ela torce por você. Torce para que continue sendo a pessoa que demonstrou ser essa semana. Quando desligou, Arthur ficou sozinho no escritório, olhando para a cidade. Gabriela Santos tinha feito mais que salvá-lo de um golpe milionário. Tinha salvado ele de morrer sendo um monstro. E pela primeira vez na vida, Arthur Mendes sabia o que era ser verdadeiramente grato. Mas sabia também que gratidão não bastava. Precisava provar que merecia a segunda chance que talvez nunca fosse oferecida. Porque algumas feridas são tão profundas que nem o tempo consegue cicatrizar completamente. E ele tinha aberto a pior de todas no coração de uma mulher que só merecia amor. Uma semana depois da ligação de Carlos, Arthur estava no escritório quando Carla da contabilidade bateu na porta. Ela segurava um envelope branco nas mãos trêmulas. Senhor Arthur,
Chegou isso para o senhor. Arthur pegou o envelope. Não tinha remetente. Só seu nome escrito à mão, com uma caligrafia delicada que ele reconheceu na mesma hora. O coração disparou. Carla, pode fechar a porta, por favor? Sozinho, Arthur abriu o envelope com mãos que tremiam tanto que quase rasgou o papel. Era uma carta, uma única folha. Quando viu a assinatura no final, teve que se apoiar na mesa. Gabriela. Arthur, não sei por que estou escrevendo isso. Talvez porque meu filho está chutando sem parar, como se soubesse que preciso tirar isso do peito antes dele nascer. Vi no jornal o que você fez pelas instituições de caridade. Vi também como tratou seus funcionários. Meu marido me contou da conversa que vocês tiveram. Não vou mentir. Durante uma semana, desejei que você perdesse esses 50 milhões. Desejei que aprendesse na dor o que significa ser humilhado. Porque foi assim que me senti naquela noite. Arthur parou de ler. As lágrimas já embaçavam sua vista. Respirou fundo e continuou. Mas depois pensei na pessoa que você está tentando se tornar. E percebi que meu ódio não ia mudar nada. Só ia me deixar amarga igual você era. Você me salvou, Arthur. Não do jeito que imagina. Você me salvou de virar como você. Me salvou de deixar a maldade endurecer meu coração. Meu filho vai nascer em alguns dias. E quando ele perguntar sobre seu nome, vou contar a história de um homem que era ruim e escolheu ser melhor. Não é perdão, Arthur. Ainda não. É reconhecimento. Reconhecimento de que você entendeu o tamanho do estrago que fez. E está tentando consertar. Continue assim. Continue sendo a pessoa que começou a ser. Talvez um dia eu consiga esquecer a dor que senti naquela noite. Talvez. Gabriela PS. Se meu filho for menino, vou chamar Gabriel. Se for menina, Esperança. Porque mesmo na pior tempestade, sempre existe uma. Arthur largou a carta e desabou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela dor que tinha causado, pela mulher extraordinária que tinha ferido, pelo bebê que ia nascer carregando indiretamente as cicatrizes do que ele tinha feito. A porta se abriu devagar. Carla espiou preocupada. Senhor Arthur, o senhor está bem? Não, ele disse entre soluços. Não estou bem. Não sei se vou estar bem de novo. Posso ajudar em alguma coisa? Arthur olhou para ela através das lágrimas. Carla, você tem filhos? Tenho. 2. Maria Clara, de 8 anos, e João Pedro, de 5. E se alguém humilhasse você na frente deles? Se alguém fizesse seus filhos verem a mãe sendo destroçada publicamente? Carla ficou pálida. Eu acho que morreria de vergonha. Foi isso que fiz com uma mulher grávida, na frente de 50 pessoas. O silêncio pesou na sala. Carla não sabia o que dizer. E sabe o pior? Ela ainda encontrou força para me escrever uma carta, para me dar esperança de que posso ser melhor. Arthur mostrou a carta para Carla. Lê isso. Quero que você entenda que tipo de pessoa extraordinária eu quase destruí. Carla leu em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus, senhor Arthur, que mulher incrível. A mulher mais incrível que já conheci, e eu tratei ela como lixo. Naquele momento, a secretária bateu na porta. Senhor Arthur, tem um repórter aqui embaixo. Quer falar sobre as doações que o senhor fez. Manda ele subir. Senhor, manda ele subir. É hora de contar a verdade. O repórter era um homem jovem, de uns 30 anos, com um gravador na mão e expectativa nos olhos. Senhor Mendes, obrigado por me receber. Quero fazer uma matéria sobre sua transformação filantrópica. O que o motivou a fazer tantas doações? Arthur olhou pela janela. Uma mulher grávida me ensinou o que é caráter. Como assim? Eu humilhei ela publicamente. Tratei ela como se fosse lixo. E ela, mesmo destruída, me salvou de perder 50 milhões de reais. O repórter parou de escrever. Pode contar essa história? Posso e vou. Porque ela merece que o mundo saiba quem ela realmente é. Arthur contou tudo. A humilhação no restaurante, a descoberta de quem Gabriela era, como ela o avisou sobre o terreno contaminado, mesmo depois de ter sido ferida. Ela poderia ter me deixado perder tudo. Arthur disse, a voz embargada. Eu merecia perder. Mas ela é uma pessoa melhor que eu jamais fui. E onde ela está agora? Grávida de quase 9 meses, desempregada,
porque pediu demissão depois que a humilhei. O senhor tentou encontrá-la? Tentei, mas não para me desculpar. Tentei para oferecer emprego, dinheiro, reparação. E sabe por que isso estava errado? O repórter balançou a cabeça. Porque ainda era arrogância. Ainda era eu achando que podia consertar tudo com dinheiro, que podia comprar perdão. Arthur pegou a carta de Gabriela. Ela me escreveu hoje e me fez entender que perdão não se compra, se conquista. Dia após dia, sendo uma pessoa melhor. Posso publicar essa carta? Não. Essa carta é sagrada. Mas pode publicar minha confissão. Pode contar para o mundo inteiro que Arthur Mendes era um monstro que está tentando aprender a ser gente. A matéria saiu no jornal no dia seguinte. Empresário confessa: eu era um monstro. A repercussão foi imediata. O telefone da empresa não parava de tocar. Alguns apoiavam Arthur, outros o criticavam. Mas uma ligação em especial chamou a atenção. Arthur Mendes? Sou eu. Aqui é Dr. Rodrigo Santos, do Hospital Maternidade São Lucas. Arthur gelou. Santos. Seria parente de Gabriela? Em que posso ajudá-lo, doutor? Tenho uma paciente aqui. Gabriela Santos. Ela entrou em trabalho de parto essa madrugada. O mundo parou para Arthur. Como ela está? Complicado. É uma gravidez de risco. Ela está há 12 horas em trabalho de parto, mas o bebê não consegue nascer. Precisa de alguma coisa? Dinheiro? Médicos particulares? Não, senhor. O que ela precisa não tem preço. Ela precisa de força para continuar lutando. Por que está me ligando, doutor? Porque ela pediu. Entre uma contração e outra, ela repetia seu nome. Dizia que você precisava saber. Arthur desabou na cadeira. Ela está me perdoando? Não sei, senhor. Sei que ela está lutando pela vida, dela e do bebê. E mencionou que se alguma coisa acontecesse com ela, queria que você soubesse que não guarda rancor. Doutor, por favor, faça tudo o que for possível. Eu pago qualquer coisa. Já estamos fazendo, senhor. Agora é com Deus. Arthur desligou e ficou parado, destruído. Gabriela estava lutando pela vida e mesmo assim pensava nele. Mesmo depois de tudo que ele tinha feito. Cancelou todos os compromissos e foi para o hospital. Ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro, rezando para um Deus que nunca tinha levado a sério. 6 horas depois, Dr. Rodrigo apareceu na sala de espera. O rosto dele estava sério. Arthur Mendes? Sou eu. Como ela está? Foi difícil, muito difícil. Mas ela conseguiu. Arthur sentiu as pernas bambas. E o bebê? Uma menina. 3,2 kg. Perfeita. Como ela vai se chamar? Dr. Rodrigo sorriu. Esperança. Gabriela disse que mesmo na pior tempestade sempre existe uma. Arthur se apoiou na parede, chorando de alívio. Posso vê-las? Ela ainda está se recuperando. Mas deixou um recado. Qual? Que você salvou 3 vidas hoje. A sua, a dela e da bebê. Porque se você não tivesse mudado, ela não teria encontrado força para lutar. Como assim? Ela disse que sua carta no jornal a fez perceber que vale a pena acreditar em segundas chances e que se você conseguiu mudar, ela também conseguia encontrar forças para trazer esperança ao mundo. Arthur caiu de joelhos ali mesmo na sala de espera, chorando como jamais tinha chorado. Gabriela Santos, mesmo no momento mais difícil da vida dela, ainda encontrava forças para salvá-lo. Doutor, ele disse entre lágrimas, diga para ela que vou passar o resto da vida tentando ser digno da segunda chance que ela me deu. Pode dizer pessoalmente. Ela quer vê-lo. Arthur levantou, limpou as lágrimas e caminhou pelo corredor. Cada passo era uma oração. Cada respiração uma promessa de ser melhor. Quando empurrou a porta do quarto, viu Gabriela deitada na cama, pálida, mas radiante, com um bebê minúsculo no colo. Oi, Arthur. Ela disse com um sorriso cansado. Oi, Gabriela. Quer conhecer a esperança? Arthur se aproximou devagar, como se estivesse numa igreja. O bebê era perfeito. Pequeno, rosado, dormindo tranquilo nos braços da mãe. Ela é linda. Ele sussurrou. Ela é nossa prova de que pessoas podem mudar, de que sempre existe uma segunda chance. Gabriela estendeu a mão para ele. Arthur pegou, sentindo que não merecia nem tocar naquela mulher extraordinária. Obrigado, ela disse. Por quê?
por me mostrar que até nos piores momentos podemos escolher ser melhores. E naquele quarto de hospital, com uma bebê chamada Esperança dormindo entre eles, Arthur Mendes finalmente entendeu o que significava ser humano de verdade. 6 meses depois do nascimento de Esperança, Arthur estava no cemitério, não visitando ninguém morto. Estava enterrando simbolicamente o homem que ele costumava ser. Numa cova que cavou com as próprias mãos, enterrou o relógio de ouro, o anel de diamante, a carteira de sócio do clube mais caro da cidade, símbolos de uma vida que ele agora enxergava como vazia e podre. Descanse em paz, Arthur Mendes, o monstro, ele murmurou jogando terra por cima. Nunca mais volte. Do outro lado da cidade, Gabriela embalava a Esperança enquanto Carlos terminava de arrumar as malas. Eles estavam se mudando. A casa nova era simples, mas tinha algo que a anterior não tinha. Tinha sido comprada com dinheiro limpo, sem humilhação, sem lágrimas. Você tem certeza sobre o Arthur? Carlos perguntou, dobrando as roupinhas da bebê. Não tenho certeza de nada, Gabriela respondeu olhando pela janela. Só sei que ele está tentando. E isso já é mais do que a maioria faz. Arthur havia mandado dinheiro todos os meses. Não como esmola, como reconhecimento. Um salário justo pelo que Gabriela havia perdido por causa dele. Ela resistiu no início, mas Carlos a convenceu. Não é caridade, amor. É justiça. Você perdeu seu emprego, sua reputação, sua tranquilidade por causa dele. Esse dinheiro é o mínimo que ele pode fazer. Mas não era só dinheiro que Arthur mandava. Eram cartas. Cartas contando como estava mudando, como havia descoberto coisas sobre si mesmo que o nojavam. Gabriela, descobri que durante 15 anos nenhum funcionário meu sabia meu aniversário. Mas eu exigia que todos soubessem. Como pude ser tão vazio? Gabriela, demiti meu mordomo hoje. Não porque fez algo errado, porque percebi que estava pagando alguém para fazer coisas que eu deveria fazer sozinho. Estou aprendendo a lavar minha própria roupa. Gabriela, encontrei minha antiga babá ontem. Ela está vendendo brigadeiros na rua aos 70 anos. Chorei tanto que ela ficou preocupada comigo. Cada carta era uma confissão. Cada palavra, um pedaço de alma sendo exposto. Gabriela guardava todas, mesmo sem responder. Era Dia das Mães, quando tudo mudou de novo. Arthur estava visitando um orfanato que havia reformado quando viu a notícia na televisão da recepção. Gabriela Santos havia sido convidada para dar uma palestra na Universidade de São Paulo sobre ética empresarial. A mulher que perdeu tudo por fazer a coisa certa, dizia a manchete. Arthur largou tudo e correu para a universidade. Chegou quando a palestra já havia começado. O auditório estava lotado. Gabriela estava no palco, elegante como sempre, Esperança dormindo num carrinho ao lado dela. Muita gente me pergunta se me arrependo de ter denunciado a corrupção. Ela disse para o microfone. Se faria tudo de novo sabendo o preço que pagaria. Arthur se escondeu no fundo do auditório, o coração batendo forte. Minha resposta é sempre a mesma. Faria tudo de novo. Porque dormir com a consciência limpa vale mais que qualquer salário. Aplausos explodiram pelo auditório. Arthur aplaudiu também, lágrimas escorrendo no rosto. Mas aprendi algo importante nesses 2 anos. Gabriela continuou. Aprendi que pessoas podem mudar, que até quem comete os piores erros pode escolher ser melhor. Ela olhou diretamente para onde Arthur estava, como se soubesse que ele estava ali. Conheci um homem que me humilhou da pior forma possível. Um homem que me fez sentir menos que lixo. E esse mesmo homem me ensinou que transformação é possível. O auditório ficou em silêncio absoluto. Gabriela respirou fundo. Ele não me pediu desculpas com palavras vazias. Me pediu desculpas mudando de vida, ajudando quem precisa, tratando pessoas com dignidade. E isso vale mais que 1000 me perdoa. Arthur não conseguia parar de chorar. Gabriela estava defendendo ele publicamente. A mulher que ele havia destroçado estava contando para o mundo que ele havia mudado. Depois da palestra, Arthur esperou do lado de fora. Quando Gabriela saiu, empurrando o carrinho com Esperança, ele se aproximou tremendo. Gabriela. Ela parou e olhou para ele. Por um momento, nenhum dos dois falou nada. Você veio,
ela disse suavemente. Eu ouvi sua palestra. Não consegui ficar longe. E o que achou? Achei que não mereço nem metade da bondade que você demonstrou por mim. Gabriela sorriu, mas era um sorriso triste. Arthur, você ainda não entendeu, né? O quê? Não é sobre merecer. É sobre escolher ser melhor todo dia. Esperança acordou no carrinho e começou a chorar. Gabriela se abaixou para pegar a filha, mas Arthur se adiantou. Posso? Ele perguntou, estendendo as mãos. Gabriela hesitou por um segundo, depois entregou a bebê para ele. Arthur segurou Esperança com um cuidado que nunca havia tido com nada na vida. Ela é perfeita, ele sussurrou. Ela é nossa prova de que sempre existe uma segunda chance. Gabriela respondeu. Gabriela, eu quero te pedir uma coisa. O quê? Deixa eu ser padrinho dela. Gabriela ficou surpresa. Arthur, não como obrigação, não como forma de me redimir, mas porque quero estar presente na vida de uma criança que representa tudo que aprendi sobre esperança. Gabriela olhou para a filha nos braços dele. Esperança havia parado de chorar e olhava para Arthur com curiosidade infantil. Ela gosta de você, Gabriela observou. Crianças não sabem mentir sobre pessoas. Se ela gosta de mim, talvez eu realmente tenha mudado. Naquele momento, Carlos chegou correndo. Amor, desculpa o atraso. Estava tentando... Arthur? Oi, Carlos. Os dois homens se olharam. Carlos era tudo que Arthur não era. Simples, honesto, trabalhador. Mas em vez de sentir superioridade, Arthur sentiu admiração. Como vai, Carlos? Bem, trabalhando bastante. Carlos, Arthur disse, devolvendo Esperança para Gabriela. Posso falar uma coisa? Claro. Você é o homem que eu sempre deveria ter sido. Trabalhador, fiel, íntegro. Sua esposa tem sorte. Carlos ficou sem palavras. Arthur continuou. E quero que você saiba que se um dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo. Não como caridade. Como reconhecimento de que você é a melhor pessoa que eu jamais fui. Arthur, Gabriela disse emocionada. Não, deixa eu terminar. Arthur olhou para os três. Gabriela, Carlos e Esperança. Vocês me salvaram. Não apenas dos 50 milhões. Me salvaram de morrer sendo um lixo humano. Você se salvou sozinho, Gabriela disse. Nós só mostramos o caminho. Então aceita meu pedido? Deixa eu ser padrinho da Esperança? Gabriela olhou para o marido. Carlos assentiu. Aceito, ela disse. Mas com uma condição. Qual? Que você prometa ser para ela o padrinho que você gostaria de ter tido. Arthur engoliu o choro. Prometo, com minha vida. 3 meses depois, na igreja onde Esperança foi batizada, Arthur segurava a afilhada nos braços enquanto o padre benzia a criança. Gabriela e Carlos estavam ao lado, sorridentes. Arthur Mendes, o padre disse, você promete ajudar na educação cristã desta criança? Prometo. Promete ser exemplo de fé e bondade? Arthur olhou para a Esperança, que dormia tranquila em seus braços. Prometo tentar todo dia ser digno dessa honra. Quando saíram da igreja, Arthur se ajoelhou na frente de Gabriela. Gabriela Santos, você me deu a coisa mais preciosa do mundo, uma segunda chance. Vou passar o resto da vida tentando merecê-la. Levanta, Arthur, ela disse, ajudando-o a se erguer. Não precisa se ajoelhar para ninguém. Precisa é continuar sendo a pessoa que escolheu ser. E se eu fraquejar? E se um dia voltar a ser o monstro que era? Gabriela sorriu, pegando Esperança nos braços dele. Então você vai olhar para sua afilhada e lembrar por que decidiu mudar. Vai lembrar que ela nasceu no dia que você renasceu também. Arthur olhou para a bebê, que abriu os olhinhos e sorriu para ele. Naquele sorriso, ele viu tudo o que tinha aprendido sobre amor, perdão e segundas chances. Obrigado, Esperança, ele sussurrou. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde demais para ser quem deveríamos ter sido desde o começo. E ali, na porta da igreja, sob o sol dourado da tarde, Arthur Mendes finalmente se tornou o homem que sempre poderia ter sido. Faltava apenas uma última lição, a mais difícil de todas. 2 anos depois do batizado, Arthur estava no mesmo restaurante onde tudo havia começado, Bela Vista. Mas dessa vez, não estava como cliente, estava como proprietário. Ele havia comprado o restaurante 6 meses atrás, não por negócio.
mas para transformar aquele lugar que testemunhou sua pior versão no símbolo de sua redenção. Senhor Arthur, a nova garçonete se aproximou nervosa. A mesa 7 está reclamando da demora. Arthur olhou para a menina de 19 anos, grávida de 4 meses, que havia contratado na semana anterior. Júlia, respira fundo. Vamos resolver isso juntos. Eles foram até a mesa 7, onde um executivo de meia-idade batia o dedo impaciente na mesa. Que demora é essa? Pedi meu prato há 40 minutos. Arthur se colocou na frente de Júlia, protegendo-a. Senhor, peço desculpas pela demora. O problema foi na cozinha, não com nossa funcionária. Não me interessa onde foi o problema. Quero meu prato agora. Claro, mas antes, quero que saiba que Júlia está grávida e fazendo o seu melhor. Se não conseguir ter um mínimo de paciência com ela, prefiro que procure outro restaurante. O homem ficou boquiaberto. Como é que é? O senhor ouviu bem. Aqui, tratamos todos com respeito. Clientes e funcionários. Se não conseguir fazer isso, a porta da rua é serventia da casa. O executivo se levantou, vermelho de raiva. Vou processar você. Isso é inadmissível. Processe à vontade, Arthur disse calmamente. Minha advogada vai adorar explicar para a justiça por que defendemos funcionários grávidas de clientes agressivos. O homem saiu batendo a porta. Arthur se virou para Júlia, que estava com lágrimas nos olhos. Obrigada, Sr. Arthur. Ninguém nunca me defendeu assim. Júlia, você tem valor. Nunca deixe ninguém te fazer sentir o contrário. Do outro lado da cidade, Gabriela terminava de dar banho em Esperança, que agora tinha 2 anos e já falava Dindo Arthur, sempre que via o padrinho. Mamãe, o Dindo Arthur vem hoje? A menina perguntou com a inocência dos 2 anos. Vem sim, minha filha. Ele nunca falta. Carlos entrou no banheiro sorrindo. Amor, você viu o jornal hoje? Não. Por quê? Arthur está na primeira página de novo. Gabriela pegou o jornal que Carlos trazia. A manchete a fez sorrir. Empresário defende funcionária grávida e expulsa cliente agressivo. Ele realmente mudou, ela murmurou. Mudou tanto que às vezes eu esqueço que um dia ele foi diferente, Carlos disse. Às 7 da noite, como todos os domingos há 2 anos, Arthur bateu na porta da casa simples onde Gabriela morava com a família. Dindo Arthur! Esperança correu para a porta quando ouviu a voz dele. Arthur pegou a afilhada no colo, cobrindo-a de beijos. Como está minha princesa? Dindo trouxe presente? Trouxe, mas primeiro tem que dar beijinho no Dindo. Esperança cobriu o rosto de Arthur com beijinhos barulhentos. Ele derreteu como sempre acontecia. Gabriela, Carlos, boa noite. Oi, Arthur. Gabriela cumprimentou com carinho genuíno. Como foi a semana? Tive que expulsar um cliente hoje. Vimos no jornal. Carlos riu. Defendendo outra funcionária grávida? Júlia tem 19 anos. O pai do bebê sumiu quando soube da gravidez. Ela estava desesperada por emprego. Gabriela sentiu o coração apertar, igual eu estava há 2 anos. Arthur abaixou a cabeça. Por isso não posso deixar ninguém passar por isso de novo. Não posso deixar que outro Arthur Mendes destrua outra Gabriela Santos. Durante o jantar, Esperança sentou no colo do padrinho como sempre fazia. Dindo Arthur, conta a história. Ela pediu. Que história você quer ouvir? A da princesa corajosa. Arthur sorriu. Era a história que ele havia inventado para a filha, baseada na própria Gabriela. Era uma vez uma princesa muito corajosa que trabalhava num castelo grande. Mas o castelo tinha gente má que roubava o dinheiro do reino. E ela contou para o rei? Esperança perguntou, já sabendo a história de cor. Contou, mesmo sabendo que os homens maus iam ficar com raiva dela. E depois? Os homens maus expulsaram a princesa do castelo. Ela ficou muito triste, mas não desistiu de fazer o que era certo. Gabriela observava Arthur contando a história, os olhos brilhando de emoção. Ele havia transformado sua dor em lição de vida para a criança. E aí apareceu o monstro. Esperança exclamou na parte favorita. Apareceu um monstro muito feio que fez a princesa chorar. Mas o monstro virou o quê, Dindo? O monstro aprendeu a ser bonito por dentro e virou o padrinho da princesinha mais linda do reino. Esperança aplaudiu, como sempre fazia. Conta de novo. Amanhã, minha filha. Gabriela interferiu. Agora é hora de dormir. Enquanto Gabriela colocava Esperança para dormir,
Arthur e Carlos ficaram na sala conversando. Arthur, posso te perguntar uma coisa? Carlos disse. Claro. Você se arrepende? De ter mudado tanto? De ter aberto mão de tanta coisa? Arthur pensou por um momento. Carlos, durante 45 anos eu tive tudo que o dinheiro pode comprar. Carros, casas, roupas caras. Sabe do que eu não tinha? O quê? Uma afilhada que corre para me abraçar. Funcionários que confiam em mim. A sensação de dormir de consciência limpa. Arthur olhou para o retrato da família na parede. Antes, eu era rico de dinheiro e pobre de alma. Hoje, sou rico de verdade. Gabriela voltou para a sala depois de colocar Esperança para dormir. Arthur, preciso te contar uma novidade. O quê? Recebi uma proposta para voltar a trabalhar na área petrolífera. Uma empresa internacional. Arthur sentiu um misto de alegria e apreensão. Isso é maravilhoso, Gabriela. Você merece voltar para o seu lugar. É, mas fica do outro lado da cidade. Ia ser difícil manter nossos domingos. Não se preocupa comigo. Sua carreira é mais importante. Gabriela sorriu. Arthur, 2 anos atrás você destruiu minha carreira. Hoje você está me incentivando a reconstruí-la. Sabe o que isso significa? O quê? Que sua transformação é completa. Que você realmente aprendeu a colocar o bem dos outros na frente do seu. Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado você por ter provado que pessoas podem mudar de verdade. Naquele momento, ouviram passos pequenos no corredor. Esperança apareceu na sala, segurando o ursinho de pelúcia. Não consigo dormir, ela disse com a voz de quem acabou de acordar. Vem cá, minha filha. Arthur estendeu os braços. Esperança correu para o colo do padrinho. Ele a embalou suavemente. Dindo Arthur, ela disse baixinho. Que foi, princesa? Você vai embora igual meu vovô foi? O coração de Arthur se partiu. O avô de Esperança, pai de Gabriela, havia falecido no mês anterior. Não, minha filha. Dindo Arthur nunca vai embora. Vai estar sempre aqui para você. Promete? Prometo. Mesmo quando você crescer e não precisar mais do Dindo, ele vai estar por perto. Esperança sorriu e se aconchegou no peito de Arthur. Em poucos minutos, estava dormindo de novo. Ela te ama, Gabriela disse emocionada. Não mais que eu amo ela. Essa menina me ensinou o que é amor incondicional. Arthur ficou mais 1 hora segurando Esperança dormindo. Não queria soltar. Aquela criança representa tudo que ele havia aprendido sobre bondade, perdão e segundas chances. Quando finalmente a levou de volta para o berço, Esperança murmurou dormindo. Te amo, Dindo. Eu também te amo, princesa. Mais que tudo nessa vida. Na hora de ir embora, Arthur abraçou Gabriela na porta. Gabriela, posso te pedir um último favor? Claro. Se um dia eu voltar a ser a pessoa horrível que era, me lembra da Esperança. Me lembra de que prometi ser melhor por ela. Arthur, você não vai precisar de lembrança. Mudança de verdade não volta atrás. Como você tem tanta certeza? Gabriela sorriu, olhando pela janela onde Esperança dormia tranquila. Porque você não mudou por medo, por interesse ou por obrigação. Você mudou por amor, e amor verdadeiro não tem prazo de validade. Arthur beijou a testa de Gabriela num gesto paternal e respeitoso. Obrigado por me dar a chance de conhecer quem eu realmente podia ser. Obrigado você por ter se tornado essa pessoa. Quando Arthur chegou em casa naquela noite, se olhou no espelho do banheiro. Viu um homem de 47 anos, cabelos grisalhos, rugas de expressão ao redor dos olhos. Rugas de quem havia aprendido a sorrir de verdade. Olá, Arthur Mendes, ele disse pro reflexo. O homem que aprendeu que ser humano é a única riqueza que importa. Pegou uma foto da carteira. Era de Esperança no seu 2º aniversário, sorrindo no colo dele. Na parte de trás, Gabriela havia escrito: para o padrinho que prova todo dia que pessoas podem nascer de novo. Arthur beijou a foto e a colocou na mesinha de cabeceira. Boa noite, Esperança. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde demais para ser quem sempre deveríamos ter sido. E pela primeira vez em 47 anos de vida, Arthur Mendes dormiu verdadeiramente em paz. Porque finalmente havia encontrado algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: a sensação de ser uma pessoa de bem. Do outro lado da cidade,
Gabriela também olhava pela janela do quarto onde Esperança dormia. Obrigada, minha filha, ela sussurrou. Você salvou 2 vidas. A sua mãe aprendeu a perdoar e seu padrinho aprendeu a amar. E naquela noite silenciosa, 3 corações batiam em paz, unidos pela lição mais importante de todas: que o amor verdadeiro tem o poder de transformar até as piores tempestades em arco-íris de esperança. Fim da história.